Um jogo emocionante. Boa tarde, seja bem-vindo também, Jorge Catugi. Boa tarde, Paulo Silva. Um forte abraço a todos os telespectadores do Canal 9. Vamos falar do Vitória, né? O Vitória conseguiu um bom resultado, 4-3, diante da equipe do Paraná. Um jogo emocionante e que temos muitas coisas para conversar, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho das coisas do Vitória e também sobre esse emocionante jogo de ontem que aconteceu lá no Barradão, Paulo Silva. Emocionante também foi a Copa 2 de Julho, jogo ontem em Lauro de Freitas, ontem em Camaçari. Vamos acompanhar o jogo com reportagem de Viviane Rezende, onde a equipe do Cruzeiro venceu de virada em Lauro de Freitas a equipe do São Paulo. Esse jogão você vai acompanhar com a gente, vamos comentar. E afinal, enfim, tem um time baiano, a equipe do Vitória, que acabou vencendo ontem à tarde o Bahia no estádio de Camaçari, vai para a final. Desde que começou a Copa de Julho, nunca tivemos uma equipe baiana na final. E finalmente, a equipe do Esporte Clube Vitória, que venceu bem, viu? 3-0 o Tricolor. E passou por reportagem de Viviane Rezende. É verdade que na selva a raposa corre léguas do leão. Mas na final da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-17, não será bem assim. O Cruzeiro e o Vitória foram os melhores esse ano e se classificaram ontem para a última etapa da competição. Pela primeira vez, a população baiana vai ver um time local na final da maior competição sub-17 do país, mas a disputa promete ser acirrada. O rubro-negro, que eliminou a seleção brasileira esse ano, está invicto no certame. Na semifinal desbancou nada mais nada menos que o rival Bahia por 3-0. Já o Cruzeiro, ao vencer por 2-1 São Paulo, tirou a chance do atual campeão chegar à sua terceira final consecutiva. A Copa, que é promovida pelo governo do estado por meio da Sudesb, nunca havia tido o privilégio de ver um time baiano ter a chance de levantar um troféu. Com certeza a torcida do Vitória vai estar presente e acho que esse jogo vai ter mais alguma coisa do que uma final paulista, do que uma final de gaúcho contra paranaense, de gaúcho contra mineiro. Vai ter um baiano, com certeza vai ter um molho melhor. Para os torcedores do Vitória, na terra do Leão, raposa nenhuma tem chance. Os rubro-negros prometem lotar o estádio de Lauro de Freitas amanhã às 20 horas para apoiarem o time do coração. Eu acho que o Vitória tem todas as condições de sair daqui campeão, porque nos últimos tempos o Vitória tem feito um bom trabalho de base e está de igual para todas as equipes grandes do Brasil. Mas o Cruzeiro, que foi vice-campeão da primeira edição da Copa 2 de Julho em 2007, respeita o adversário, mas não se intimida com a torcida contra. Será um grande jogo, o Cruzeiro também tem um excelente trabalho de base, uma grande estrutura. Lógico que jogar contra o time da casa, contra a torcida, tem esses fatores que vão fazer um jogo especial. Mas acredito também que nossa equipe é muito forte, na final não tem vantagem, então os dois times jogam com igualdade de resultado. Então se empatar, tem prorrogação, acredito muito que a gente possa fazer um grande jogo e vai ser uma grande final. Eu acredito muito no potencial do nosso time. Durante a semifinal, a Raposa não era a favorita, muito menos a queridinha da torcida, mas ao estilo mineirinho, conseguiu virar o jogo contra o São Paulo. O tricolor paulista até que se esforçou, mas nem a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha foi o suficiente. O time saiu na frente com um gol de cabeça do atacante Paulo Marcelo. A situação parecia complicada para o Cruzeiro, até que o zagueiro Bruno fez bem o papel de coadjuvante e empatou o jogo. Depois foi a vez de Carioca incendiar a semifinal. Ele saiu do banco e cobrou o pênalti com cavadinha, ao melhor estilo Louco Abreu. Porra, felizão, tô muito feliz por estar feito esse gol aí. Graças a Deus, Papai do Céu, né? Abençoa a gente, deu essa oportunidade de chegar na final e tá correndo atrás do título. E novamente, o time da Raposa terá nas mãos, ou melhor, nos pés, a chance de retornar a Minas Gerais como campeão. Mas para isso, terá que calar o Leão. Aí, portanto, a equipe do Cruzeiro acabou vencendo de virada na Copa 2 de Julho. Ontem, a equipe
do São Paulo. A gente vai continuar vendo as imagens aí, vendo os gols, né? A equipe do Cruzeiro, ontem eu estava lá também, Júnior, e a equipe do Cruzeiro foi uma equipe que realmente foi para cima, mostrou mais qualidade, uma grande escola, né? Teremos duas grandes escolas, né? A equipe do Vitória e a equipe do Cruzeiro. Pois é, contrariando até as expectativas de todos, porque o Cruzeiro vinha fazendo uma Copa 2 de Julho regular, o Cruzeiro que só conseguiu a sua classificação para as semifinais ao empatar com o São Francisco do Conde, a seleção local de São Francisco do Conde, por 1-1. Foi um jogo difícil para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro se superou contra a equipe do São Paulo, que era a favorita, que vinha fazendo uma excelente Copa 2 de Julho, com 100% de aproveitamento, e conseguiu virar o jogo e conseguiu o resultado que ele precisava, porque na verdade o empate beneficiava o São Paulo. O São Paulo jogava pelo empate, e sendo assim, o Cruzeiro se credencia para a sua segunda final de Copa 2 de Julho, já que na primeira edição contra o Internacional ele foi finalista, ele foi vice-campeão, e vai ser um jogo sensacional contra o Vitória. Esse sim, 100% de aproveitamento, uma campanha maravilhosa. Na minha opinião, o Vitória entra como favorito. Por quê? Porque está jogando em casa, está jogando com a sua torcida, está motivado, está entusiasmado, ganhou 2 vezes da seleção brasileira, ganhou todos os seus jogos do início até o fim, está com 100% de aproveitamento. Ganhou do Bahia e ganhou bem, ganhou muito bem do Bahia, 3-0, uma vitória incontestável. Então, na minha opinião, o Vitória entra como favorito contra o Cruzeiro e se ganhar essa competição vai ser muito bom para o futebol da Bahia, porque na sua 6ª edição, a Copa 2 de Julho nunca teve sequer um representante baiano na final, agora já tem, e muito menos um representante baiano campeão, porque já que na primeira edição foi o Internacional campeão, na segunda edição também o Internacional foi campeão, depois a seleção brasileira por 2 vezes foi campeã e o São Paulo Futebol Clube também conseguiu o título. Então vamos conclamar a torcida do Vitória, a torcida rubro-negra, para comparecer lá no estádio, para prestigiar o time, levar o time para frente, porque nunca esteve tão perto a Copa 2 de Julho de um time da Bahia. A gente acompanhou o gol do São Paulo, né, no começo do jogo, a equipe do Cruzeiro, só deu Cruzeiro também depois, teve gols anulados, enfim. Agora, grandes talentos tem o São Paulo, e você vê essa falta aí cobrada pela equipe do Cruzeiro, que acabou virando o jogo aí, ó, de pênalti, acabou marcando, mas foi um senhor jogo, viu, Júnior? E a gente vê grandes talentos no São Paulo, na equipe do Cruzeiro, como eu falei antes, 2 grandes escolas do futebol brasileiro. É verdade, nós inclusive tivemos a oportunidade de conversar com o treinador da equipe do São Paulo, com o Menta, e ele nos dizia que o São Paulo estava vindo bastante desfalcado para essa Copa 2 de Julho, porque cedeu alguns jogadores para a seleção brasileira, outros jogadores estavam fazendo já parte da equipe júnior, e outros jogadores também que estavam contundidos. Então ele realmente estava assim, preocupado com o desempenho do São Paulo, e o São Paulo chegou até as semifinais, foi uma bela participação, assim como também do Bahia, a gente não pode negar isso. Agora o Cruzeiro realmente foi o grande vencedor da semifinal e é o grande time que vai enfrentar o Vitória na final da Copa 2 de Julho. Então São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Vitória. Esses 4 clubes acabaram chegando aí a essa fase final da competição. Lembrando que o jogo entre a equipe do Cruzeiro e Vitória será no estádio de Lauro de Freitas, amanhã, a partir das 8 horas da noite. Vale a pena você ir lá, você torcedor do Vitória, você torcedor da equipe do Cruzeiro, amanhã às 8 horas da noite, no estádio de Lauro de Freitas. Você não pode perder esse jogo. Agora, gente, vamos ver outras imagens aí da equipe do São Paulo e do Cruzeiro. Você percebe, né, a qualidade de alguns jogadores, e como a gente falava com o Menta, ele já falava a respeito dessa questão desse clube, do time do São Paulo, né? A forma como ele vinha. Agora, ele disse que o grande importante é fazer cidadão, porque depois aí o jogador, caso não fique no São Paulo, eles na entrevista que deu pra gente lá na Tudo FM, com eu, você, com o Jailson Baraona, ele fala a respeito disso. A gente vai reprisar algumas imagens aí da equipe da Copa 2 de Julho, e lembrando para você, viu? Amanhã, a partir das 8 horas da noite, em Lauro de Freitas. A Tudo FM vai estar lá também, vai transmitir também? Então, portanto, estaremos também transmitindo através da Tudo FM o jogo amanhã, às 8 horas da noite, direto do estádio de Lauro de Freitas. Está aí alguns jogadores. Você vê aí a qualidade, é o gol do São Paulo, né? O jogador se antecipa, apesar do goleiro da equipe do Cruzeiro foi na bola, você vê um bom goleiro, viu? Mas mesmo assim, ele não conseguiu alcançar. Olha aí, segundo o gol de empate, também um gol de bola parada e o pênalti, que acabou virando aí o jogo para a equipe da Raposa. O trabalho da divisão de base de São Paulo
é um trabalho fantástico, a gente conhece bem o trabalho do professor Geraldo, lá em Cotia, e não é à toa que o São Paulo tem revelado grandes talentos, como agora o Lucas, o Casemiro, um pouco mais atrás o Kaká, enfim. O São Paulo realmente é um clube que revela grandes talentos do futebol brasileiro. Agora, Paulinho, seja qual for o resultado da Copa 2 de Julho, a gente espera que o Vitória vença, mas seja qual for o resultado, quem ganhou mesmo foi o futebol da Bahia. Quem ganhou mesmo foi a imprensa, a toda a comunidade esportiva baiana, com mais um sucesso dessa Copa 2 de Julho. Está de parabéns a Sudesb, o governo do estado, se envolve ele, e também o Bobô. A gente não pode esquecer do Bobô, não é, que é o nosso superintendente da Sudesb. Então toda a equipe do Sudesb, toda a equipe da Sudesb, aqui deixar nossos parabéns pela essa Copa 2 de Julho, por mais uma Copa 2 de Julho. Espero que no próximo ano volte com a Copa cada vez mais forte e com apoio maior do governo do estado. Muito bem, tá aí, portanto, a Copa 2 de Julho, as imagens aí do jogão de bola ontem, viu? São Paulo 1, Cruzeiro 2. Cruzeiro, Raposa, venceu lá de virada, e o jogo amanhã, a partir das 8 horas da noite, em Lauro de Freitas, a final, Cruzeiro e Vitória. Você vai estar presente, jogo com transmissão ao vivo da Rede Tudo FM 102,5. Mas vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, Série B. Ontem deu Vitória, um jogaço, amigo. 7 gols numa grande partida, onde a equipe do Vitória avança na competição. E Jorge Catugi está aqui conosco, vai falar, ele que viveu ontem as emoções desse grande jogo, lá pela Rádio Tudo FM, transmitido ao vivo. Portanto, o Vitória se consolida de vez no G4, pode continuar aí, vai jogar contra o Asa, né, a próxima partida, mas o Vitória vai tranquilo. E lembrando, viu, torcedor, o Vitória, como eu falei, a mesma coisa que aconteceu contra o ABC, o Vitória sempre se dá bem lá em Arapiraca. E ontem, Jorge Catugi, o Vitória venceu, deu um susto no seu torcedor, mas acabou 4-3. É verdade, Paulo. Mais uma vez, boa tarde, né, a todos os telespectadores do Canal 9. Mas o Vitória conseguiu um bom resultado, né, diante aquele resultado que era esperado, né, pelo torcedor, apesar de ter chovido muito, viu, Paulo? E realmente a chuva caiu mesmo com vontade ontem em Salvador, mas o Vitória entrou em campo, teve um bom resultado. Claro que foi difícil, foi apertado, porque o Paraná mostrou que tem um bom time, um time que eu acredito que vai dar muito trabalho daqui para frente ainda nessa Série B, mas o Vitória se superou e conseguiu, da diversidade, né, no início do segundo tempo, conseguiu os gols que lhe deram, consolidaram o triunfo por 4-3 diante da equipe do Paraná. E uma coisa interessante, né? Os 4 gols da equipe do Vitória para jogadores oriundos da base, né? Leilson, primeiro gol, Leilson, primeiro gol, 22 exatamente. minutos do primeiro tempo, aí o gol de empate do Paraná, a bola sobrou. Esse já é o gol da virada. Esse daí já é o segundo. Já é o gol da virada do Paraná. Já é o gol da virada? Eu quero o primeiro gol do Paraná. Aí o gol do Léo. O Léo. Gol do Léo do Vitória. Então, a gente estava falando agora há pouco da Copa 2 de Julho, tá certo? E é interessante pontuar o seguinte: 2 dos jogadores que fizeram gols ontem foram revelados na Copa 2 de Julho. O Leilson, que é um jogador que era da base do Vitória, disputou a primeira Copa 2 de Julho em 2007 com a camisa da seleção de Amélia Rodrigues, emprestado que foi naquela oportunidade pelo Vitória. E o Léo, esse sim, foi revelado pela seleção também de Amélia Rodrigues na Copa 2 de Julho de 2008, e depois dessa competição foi para o Vitória, ainda tinha 17 anos e até hoje está no Vitória. Hoje é um lateral que ontem entrou como titular, fez um gol, fez uma belíssima partida, juntamente com o Mansur, com o Pedro Quem. Então, a gente fica feliz de ver que a Copa 2 de Julho está revelando jogadores. Um exemplo é esse: 2 gols ontem marcados pelo Vitória foram marcados por 2 jogadores que vieram oriundos da base e revelados na Copa 2 de Julho. E os outros 2 gols também por jogadores oriundos da base do Vitória. Não é? O Mansur, que fez o gol, que na verdade ele veio do Bahia, mas ainda chegou no Vitória na base, não é? E o Vitor Ramos, zagueiro, que fez o gol de cabeça. Aliás, o zagueiro artilheiro, né? Tem feito ultimamente, gols, né? Ultimamente vários gols de cabeça e tem salvado o Vitória. Vamos acompanhar aí os melhores momentos do Vitória? O jogo de ontem, onde o torcedor pôde... Vamos voltar para o primeiro gol do Vitória? Vamos começar tudo de novo aí, para o torcedor que está em casa, que não pôde acompanhar, ver conosco como é que foi a vitória do rubro-negro baiano ontem no estádio do Barradão. Tá aí, vamos acompanhando o jogo.
Aí vai sair o primeiro gol do Vitória. Lançamento muito bom do Pedro Quem, melhor jogador em campo ontem. Leilson invadiu. O Leilson invadiu. Tinha acabado de entrar no lugar do Marco Aurélio, primeiro lance dele no jogo. Ele jogou muito bem ontem, viu? Levou muito perigo a defesa da equipe do Paraná. Realmente ele, pela esquerda ali, levou muito perigo. Eu diria o seguinte, Paulo, foi a melhor partida. Esse aí já é o segundo gol. É o segundo gol. Mas vamos deixar rolar. Estamos devendo o primeiro. Aí o segundo gol, o gol do Paraná, o Wendel, aos 12 minutos. Esse gol eu quero fazer uma observação. Muitos, inclusive nós estávamos no estádio, imaginamos que o Douglas tinha falhado. Volta aquele gol de novo aí. Mas na verdade, observe que ele não falhou. Observe que o Douglas, pelo contrário, teve um mérito, tá certo? Muito grande em ter conseguido ainda defender a bola. Que observe que a bola foi batida por baixo da barreira. Nós estávamos no estádio ontem, não percebemos isso, mas aí, verificando o lance na televisão, a barreira subiu. O jogador Lúcio Flávio, que é muito conhecedor da equipe do Vitória, bateu por baixo. O Douglas ainda conseguiu chegar, porque muitos goleiros não chegariam. Se você lembrar, o Ronaldinho fez um gol desse contra o Santos no ano passado no Brasileiro. O Rafael nem se movimentou. Então, toda vez que a bola passa pela barreira, realmente mata o goleiro. E ontem o Douglas conseguiu ainda chegar na bola. Agora, não teve cobertura, a devida cobertura necessária da zaga, para que pudesse evitar o gol. Então, infelizmente, o Vitória tomou o gol, mas a gente observando melhor injustiça imputar a culpa desse gol pro goleiro Douglas. Vamos lá para dizer, esse é o segundo gol do Vitória, não é isso? O gol do Léo. O Léo fez o gol, aí vai sair o terceiro gol do Vitória. E veja bem, o Neto Baiano, né, recupera uma bola do lado direito e faz o cruzamento na cabeça do Vitor Ramos. Neto Baiano que ontem, apesar do Vitória ter feito 4 gols, ele não fez gol nenhum, mas ele foi o garçom em 2 desses gols, fez uma boa partida, ele se movimentou bem. Agora há quem diga que centroavante tem que fazer gol, quando o centroavante não faz gol, entra em campo, mas não. Ontem o Neto Baiano foi responsável, pelo menos, por 2 gols do Vitória. Foi onde ele foi o garçom, ele serviu, ele deu aquele último passe para que o jogador fizesse o gol. Aí a alegria do torcedor ali do Vitória, que inclusive a chuva afastou muita gente. Viu? Aí é o quarto gol do Vitória. E outro passe do Neto Baiano. Outro passe do Neto Baiano. Então você veja que a gente presenciou ontem lá no estado do Barradão uma das melhores partidas desse ano. Uma partida muito boa tecnicamente, uma partida muito disputada. Desde o início, Paraná e Vitória foram para cima. Um minuto depois, o Paraná vai fazer o terceiro gol. Exatamente. Mostraram que estava afim do jogo. E foi uma partida assim, eletrizante. A todo momento surgiam chances de gol, tanto para o Vitória como para o Paraná. No primeiro tempo, o Vitória soube aproveitar melhor a sua chance, saiu com 1-0. No segundo tempo, o Paraná foi para cima, virou o jogo. E depois o Vitória teve forças para conseguir realmente virar novamente a partida e conseguir os 3 pontos. Um detalhe é o seguinte, Paulo Silva: toda vez que chovia no estádio, o Vitória caía de produção. O Vitória realmente sentiu muito mais do que o Paraná a chuva. Quando chovia forte... Aquela confusão desnecessária. E aí, neste lance, ele tomou o terceiro cartão amarelo, que tira ele do jogo contra o Asa. É verdade. Ele está fora do jogo contra o Asa. Enfim, a gente acha que o Vitória se sentiu mais porque o Paraná está acostumado a jogar com a cancha pesada, está acostumado a jogar com temperatura mais fria. E aí o lance, viu, Júnior? Que o Fernandinho chutou a bola no árbitro. E terminou pegando no Eduardo Ramos, mas a intenção dele era chutar o árbitro. E foi uma confusão desnecessária. E ele foi expulso com ele. Ele foi expulso. Nesse bolo aí... Quem foi expulso? O Fernandinho. O lateral esquerdo do Paraná, que foi da divisão de base do Vitória. Ali o policial caiu ali, tomou um trompaço, terminou caindo. Rapaz, foi uma confusão. Perdeu o celular. O policial cai. Ele ficou chateado porque o árbitro acabou o jogo, ele estava com condições de fazer o gol. Não, mas olha, Paulo Silva, sem razão. Eu acho que o árbitro se complicou. Claro. Porque ele marcou a falta aos 49 minutos do segundo tempo. Ele tinha dado 4 de acréscimo, portanto, em cima, ele deixou cobrar a falta, que muitos não deixariam. A zaga do Vitória afastou. Nesse momento ele tinha que ter terminado o jogo. Aí não, ele esperou o jogador dominar a bola do Paraná, o Fernandinho, o jogador cortar para o meio e só aí ele terminou. Então realmente causou revolta no jogador. Na minha opinião, não foi a revolta que os jogadores do Paraná tiveram. Não procede, porque o Paraná ainda teve um acréscimo de tempo a mais do que o árbitro tinha dado. Mas infelizmente foi essa confusão toda no final do jogo aí, o árbitro complicou a sua atuação nesse finalzinho. A gente tem a coletiva aí do técnico do Vitória, ver com a produção aí pra gente ver o que é que falou o Carpegiani depois do jogo, ver como é que foi a situação, a avaliação que ele fez, né, do jogo do Vitória, o que ele achou, né? O Vitória que vem de 2 vitórias consecutivas. É verdade. Venceu fora de casa. Série do Paraná também, né? Apesar da chuva, eu vou dizer, a torcida do Vitória ficou devendo.
apesar da chuva, era para a campanha que o Vitória está fazendo, para como o Vitória está pontuando, jogando, a posição dele na tabela de classificação, a torcida tinha que comparecer, chovendo canivete. Infelizmente a torcida não compareceu. O Vitória, que ontem jogou com a sua camisa com mais uma faixa vermelha, não é? Ela é alusiva à campanha que está fazendo de doação de sangue, uma campanha belíssima, aliás, está de parabéns todo o departamento de marketing do Vitória para essa campanha. E o Vitória que estava estreando um placar eletrônico belíssimo, que inclusive transmitiu a todo momento imagens do jogo ao vivo. Então tudo isso foram motivos para que o Vitória comparecesse, e o Vitória, infelizmente, a torcida do Vitória, infelizmente, não compareceu, ficando devendo, ficando a desejar. Vamos lá, Vitória, vamos comparecer, porque o Vitória merece e precisa do apoio de vocês para subir. Muito bem, está importando o torcedor do Vitória, que acompanhando essa... o que o Carpegiani falou ontem, Jorge Catucci? Sei que acompanhou. Olha, vamos ver se a gente consegue passar aí. Se não der, você fala os tópicos principais. Os principais tópicos, foi feita uma pergunta sobre a questão da não escalação do Nino. E ele disse que o Nino, um jogador que inclusive na quinta-feira não participou do coletivo porque estava com desconforto, e a partir do momento que ele tinha Léo numa situação melhor, o Léo que não jogou as 2 últimas partidas porque estava suspenso, e o campo pesado, e na própria situação física precária do Nino, então ele disse que optou em colocar o Léo e mostrou que ele estava certo. Agora, uma pergunta que eu não entendi, que foi feita, eu não sei, o Júnior falou até sobre a questão do goleiro Douglas, que eu também achei que não falhou. Olha, para mim não é falha, uma situação daquela não é falha. Mas tem má vontade, infelizmente tem alguns companheiros nossos que parece que tem uma má vontade, que quer tirar Douglas na marra do gol do Vitória. É aqueles chamados torcedores, né, que estão empunhando o microfone e às vezes ultrapassam os limites. E aí foi feita uma pergunta sobre a questão das seguidas falhas. A pergunta foi essa, viu, torcedor, telespectador? As seguidas falhas do Douglas, inclusive ontem, a pergunta que foi feita, faz com que o Felipe que está vindo do Flamengo, seja o titular do Vitória. O Carpegiani disse que não sabia, que isso aí para ele era novidade e que ele não achou que foi falha do Douglas. E que ele confia no preparador de goleiros dele e que a partir do momento que ele detectar que o goleiro não está numa boa fase e que há necessidade de mudança, que ele iria mudar, mas que no momento o titular dele é Douglas. Foi a resposta dele. Então os 2 principais tópicos eu diria isso. E também elogiou o time pela postura, né, no momento de adversidade que conseguiu virar o jogo, não se abateu, não se desesperou, continuou. Ele disse que o principal fundamento do segundo tempo foi o time colocar a bola no chão, apesar do gramado pesado, e dentro desse toque de bola conseguir envolver o Paraná. Então foram as palavras dentro dos principais tópicos que o Carpegiani falou ontem, depois do jogo. Agora, essa questão aí, Júnior, do Douglas, eu acho que também existem muito disse-me-disse, muita gente querendo tirar. Tanto que o goleiro ontem ele estava muito triste, ele disse, não adianta, a gente trabalha, faz defesas no jogo anterior, e ainda somos criticados, ainda diz que nós falhamos, mas não é fácil lá embaixo. Ele falou ontem, estava muito triste com tudo isso. E de parabéns o gramado do Barradão, viu? Com toda aquela chuva, a drenagem excelente lá no Barradão, porque a bola correu tranquilamente, sem poça, né, Júnior? Você não viu em momento algum a bola parar. Mas vamos ver o Carpegiani? Aí ele vai falar do Bahia daqui a pouquinho, até porque o nosso tempo hoje vamos até as 6h30. Vamos ver o Carpegiani falando a respeito do jogo de ontem, a avaliação que ele fez do jogo do Vitória. Vitória 4, Paraná 3. Meu tempo. Depois você tem que dar mérito ao adversário, mas nós propiciamos que o adversário tivesse a posse de bola, coisa que algumas vezes acontece, que vem ocorrendo quase em todas as partidas. No segundo tempo, dá para continuar? Oi. Tá saindo aí ou não? Oi. Oi. A pergunta, essa força do jogo difícil, de luta até o final. Bom, nós sabíamos antecipadamente que seria um grande adversário. Vinha numa ascendência, um adversário que tem muito bons jogadores, uma equipe mesclada, alguns jogadores experientes. Vencemos hoje uma equipe muito boa. Nós sabíamos que íamos ter dificuldade. Então nós alternamos alguns bons momentos
primeiro tempo de 25, 30 minutos, mais ou menos isso. Fizemos o gol e depois simplesmente demos a posse de bola ao adversário com toque de bola. Estavam jogando pelos lados do campo, laterais com os pontas e estavam nos complicando. Terminamos o primeiro tempo. Corrigimos isso no segundo tempo. Mas um gol da bola parada, uma desatenção, um erro de marcação nossa, tiveram empate, tiveram a felicidade de virar o jogo. E aí que veio a grande dificuldade, daquilo que nós tínhamos no banco. Eu tinha um centroavante, um único jogador que é o cara mais agudo, poderia ter colocado ele quando estava o jogo 2-1, e nós tínhamos uma jogada boa, que era o Leilson pelo lado esquerdo, e eu resolvi optar pela não entrada do centroavante. Simplesmente o Léo estava muito preso na marcação, número 7, não me recordo o nome deles, número 7, Arthur, muito bom jogador, estava prendendo o lateral, o Léo. Nós precisávamos de uma marcação ali, eu desloquei o Michel para a marcação, e soltei o Léo pela direita. Então nós tínhamos a jogada aguda pelo lado esquerdo e aguda pela direita. Deu a coincidência, não estou chamando nenhum mérito não, deu a coincidência do Léo fazer o gol num facão, numa diagonal, o passe foi para o Neto, mas ele estava ali, era exatamente aquilo ali, por sua velocidade. Então nós tínhamos nesse momento a velocidade para os dois lados. Aí o terceiro gol, uma coisa natural, nós voltamos a colocar, depois do 2-1, colocar a bola no chão, aí tivemos uma força, competência de buscar um resultado, e aí sobressaíram alguns jogadores. É esse Vitória que eu quero, aquele depois do 2-1. Não quero aquele no primeiro tempo, não. Eu quero esse Vitória que depois do 2-1 se impôs no campo, passou por cima de um adversário, fizemos 4-2, e depois num erro nosso, 7 jogadores nós tínhamos na parte defensiva, todo mundo esperando um cruzamento e os dois únicos jogadores do Paraná estavam aqui no nosso lado esquerdo, uma desatenção. Então essas coisas temos que corrigir. Acho que foi uma vitória muito boa, depois coloquei um zagueiro mais para manter um resultado, entrou muito bem, gostei do Dankler, e enfim, acho que foi um resultado justo, premiou o esforço de uma equipe que teve um final do primeiro tempo que não foi bom, teve uma virada, depois sim o Vitória realmente é esse Vitória que eu quero. Tá aí, portanto, o Carpegiani falando aí, muito satisfeito, né, com o desempenho do Vitória ontem, onde a equipe rubro-negra venceu por 4-3. Mas vamos falar agora do Bahia, que se prepara para pegar a equipe do Flamengo domingo. Márcio Júnior esteve lá no Fazendão e acompanhou o treinamento do Bahia. Então daqui a pouco a gente vê aí a matéria do Bahia. Júnior, o Bahia se preparando para domingo encontrar o Papai Joel de volta aqui no estádio Pituaçu. É verdade, Paulo Silva, deve ser uma grande partida. Aliás, toda partida Bahia e Flamengo é uma partida fantástica. O Flamengo talvez seja o adversário que mais atrai público depois do Vitória, jogando contra o Bahia em Pituaçu. O Flamengo vem desfalcado, é verdade, e o Bahia vem aos cacos. O Falcão está tentando recompor, elevar a moral do elenco depois daquela vitória, daquela derrota que teve contra o Botafogo, uma derrota muito triste, uma derrota contundente. O Botafogo realmente deu olé no Bahia, deu um show. Então o Falcão está preparando o time. Eu tenho certeza que o Bahia vai se superar nessa partida. Eu tenho certeza que o Bahia vai jogar o jogo da vida. Por quê? Porque precisa dar uma resposta para a torcida, precisa mostrar que aquele Bahia que jogou contra o Botafogo não é realmente o verdadeiro time do Bahia. Então eu tenho certeza que vai ser uma partida fantástica e vamos ver se a torcida comparece em massa para apoiar. Vamos lá, tá a matéria do Bahia pronta aí? Vamos lá, produção? Está pronta aí do Bahia? Ainda não está pronta? Então vamos começar falando de novo aqui do Bahia. Hoje está um problemão, viu? Hoje, programa ao vivo, hoje está todo mundo de parabéns aqui. Mas a gente fica na expectativa. Baraúna está aqui conosco, vai falar do Bahia, acompanha a rotina do Tricolor. Como é que foi o treinamento do Bahia? Como é que está se preparando o Bahia? Jailson, Baraúna, quem pode jogar, quem não pode? O que o torcedor pode esperar do Bahia domingo? Com relação ao que o torcedor pode esperar, Paulo, a gente fica com incógnita grande, uma dúvida grande na cabeça. A gente vê pelo Brasil a maioria dos treinadores lançando mão dos seus principais talentos quando os principais jogadores do elenco não podem atuar. Quando você tem um jogador
do elenco principal que não pode atuar, você lança a mão do seu talento da base. No Bahia parece que existe um temor grande com relação a isso, ou uma teimosia. Ou é um temor ou uma teimosia. Por quê? Você não tem laterais. O Avni, que é o bola da vez, está passando por um recondicionamento físico. Tem gente que insiste em dizer que é tratamento. Não é tratamento, é recondicionamento. Tratamento se ele estivesse no DM. Ele está passando por um recondicionamento físico. De repente, quem deveria atuar era o Gerley. Parece que não aprovou. E aí o Falcão me improvisa o Helder. Se Helder é tão bom lateral a ponto de barrar Gerley, eu, Gerley, pediria para ir embora. Embora. Se é um lateral de fato, e se eu não tenho um lateral, no mínimo eu tinha que ter o menino da base treinando no profissional, que é o Jussandro. Ah, mas a alegação é que o garoto não tem experiência. Mas Madison é do mesmo ano de nascimento do Jussandro. Será que tem experiência para ter jogado 14 partidas? Perfeito. Para mim me parece incoerente. Um de 20 joga, o outro de 20 não tem experiência. Um de 20 era titular. Inclusive ele preparou para lançar naquele jogo contra o Sport e ele machucou novamente. O outro de 20 nem treinando os profissionais treina. Eu não entendo qual é o critério adotado pelo técnico Paulo Roberto Falcão para definir experiência e condição de treinamento se ambos têm 20 anos. Então não consegui entender, não consegui ainda traçar uma linha de raciocínio coerente para ele não estar utilizando o Jussandro e ter que fazer o torcedor engolir igual abaixo Helder como titular da lateral ou ainda Gerley como eventual suplente. Tudo bem que ele foi contratado. Agora, quem contratou, que arque com o ônus de ter contratado ele. Porque deveria jogar o garoto. Estamos fazendo essa campanha? Estamos. Por qualidade, não é por simpatia. Já repeti aqui na semana passada. Por simpatia, Jones Carioca não jogava em meu time. Mas por coerência, ele tem que jogar. Ou melhor, vinha jogando. Agora que todos estão ok, quem teria que estar jogando era o Jones. Então, a gente aqui não escolhe por simpatia, por eu gosto ou não gosto. Agora, quem for aos treinos, e aí eu desafio a você, telespectador, aí aos treinos, ver o Sub-23 treinar e me dizer se o treinamento do Jussandro não é, no mínimo, 30%, 40% melhor ou 50% do que Helder e Gerley juntos. Mas cabeça de treinador é terra que ninguém passeia nem governa. Vamos ver a reportagem do Bahia. Márcio Júnior esteve por lá e viu lá o dia do Bahia que se prepara para enfrentar a equipe do Flamengo domingo. Joel Santana versus torcida tricolor. Elementos não faltarão para a partida do próximo domingo em Pituaçu. Nos 2 últimos jogos entre as duas equipes, um empate em Salvador e 3 pontos para o tricolor no Rio de Janeiro. A equipe tricolor treinou na manhã dessa terça-feira no Fazendão, visando o confronto diante do Flamengo no próximo domingo. Os jogadores trabalharam o físico com o professor Dudu Fontes, já os goleiros, uma atividade específica com o professor Ricardo Palmeiras. Um jogo especial, cheio de tricolores que já foram rubro-negros. Se o meu atual clube Bahia precisa vencer o jogo, então ele é o mais importante, qual eu vou com certeza colocar todas as minhas forças. Me treinar bastante essa semana para conseguir esses 3 pontos que se tornam importantíssimos, se tornam essenciais para a nossa caminhada. Amargando a 17ª posição na tábua de classificação, o tricolor quer afastar o fantasma do rebaixamento logo no início do campeonato. A proposta é sair da zona o quanto antes. A torcida pode ter certeza que o grupo está se empenhando, ninguém está feliz com essa situação. Não é do nosso gosto, não é do nosso desempenho que está nessa colocação. Eu mesmo estou muito incomodado com isso. Sair do jogo tendo que torcer para não entrar na zona de rebaixamento é uma sensação horrível. E ano passado eu passei por isso e esse ano não quero passar. Com certeza vamos sair dessa situação. O professor confia em todo o grupo, sabe que nosso grupo tem potencial e com certeza vamos sair dessa situação. Outro problema que vive o Bahia é a falta de objetividade dos homens da frente. Com poucos gols no campeonato, os atacantes não arriscam de fora da área tentando surpreender o goleiro com um belo chute ou um desvio no meio do caminho. Eu cobro bastante dos atacantes, dos meias, quando abrir tem que chutar no gol, porque acontece isso de desviar, acontece da bola que cai, acontece às vezes o goleiro até falhar. E
começar a chutar mais, temos jogadores que chutam bem de fora da área. Então, o importante é a gente arriscar, quando chegar ali próximo da grande área, arriscar no gol, porque já é provado que dá certo. Já pelo lado do Flamengo, que ocupa a 9ª posição com 12 pontos, o técnico Joel Santana balança e corre o risco de cair caso perca para o Bahia no domingo. Vai ser muito bom ver o Joel, um treinador que todos nós do grupo gostávamos muito, mas se for para cair, tem que derrubar o lado de lá, né? Temos que jogar firme aí, impor nosso ritmo dentro de casa, com a torcida apoiando, para tentar fazer o resultado e sair o mais rápido possível dessa situação. Na segunda-feira, a equipe fez um regenerativo e apenas os que atuaram menos de 45 minutos desceram para o campo. Uma boa novidade para o tricolor foi a presença do lateral Avni, mas provavelmente ele não participe do jogo no próximo domingo. Na terça, os atletas participaram de um treino físico com o professor Dudu Fontes, menos os goleiros, que fizeram atividade específica com Ricardo Palmeiras. A expectativa é de um bom jogo no domingo, cheio de rivalidade. Joel de um lado, Bahia do outro. E como disse Gabriel, se for de cair, que caia o lado de lá. De esquerda, batendo o contrapé do filho. Muito bem, tá aí, portanto, o Bahia treinando Jailson Baraúna. É o que o torcedor, esse time que o torcedor vai ver na... Não, até porque esse time tinha um Jobson que está sendo especulado, torcedor, é boato, só boato. Jobson não vem, Jael não vem, a direção do Bahia já descartou qualquer possibilidade com relação ao treino. Helder e Fabinho não treinaram, foram poupados, sentindo dores musculares, e o técnico Paulo Roberto Falcão fez um treino agora há pouco, Paulo acabou nesse instante, é um treino tático com as equipes, dividiu as equipes e fez um treino tático. A gente conversa isso mais tarde, mais apuradamente sobre o treino, lá na Tudo FM na 102.5. Com relação ao Bahia, o Bahia de domingo ainda deve ter as teimosias ou as escolhas do técnico Paulo Roberto Falcão. Helder na esquerda e na direita o Fabinho. Há uma possibilidade de Avni poder estar em campo. Muito bem, torcedor. Tá aí, portanto. E aí, Júnior? Já pra gente falar rapidamente do Bahia, que ele tem Copa do Brasil ainda aqui na nossa programação. Não, eu espero que o Avni realmente esteja em campo, porque uma situação do Avni chama a atenção da gente pelo seguinte: o Avni ficou 2 meses parado, fazendo uma recuperação de uma fratura que ele teve no punho ou nos dedos. Foi um problema na mão. Nada teve a ver com a parte física dele. Ele poderia muito bem ter feito esse reforço muscular durante esse período, porque não impedia de fazer. Então, realmente, o Avni, desde o início do ano, que não consegue se condicionar para jogar, ele entra, faz uma partida, sai, faz 2, sai. Então a gente fica pensando, poxa, será possível que o Avni ficou 2 meses com um problema no braço, no punho? É um problema que não impede que ele faça um condicionamento físico para jogar futebol. E agora que vai fazer um reforço muscular, agora que viram que precisa de um reforço muscular, realmente a gente fica com um ponto de interrogação com relação a esse assunto. Porque a gente precisa urgente que o Avni volte para acessar esse problema na lateral esquerda do Bahia, que o Helder improvisado, como bem disse Baraúna, realmente é triste. Muito bem, agora vamos falar da Copa do Brasil. Hoje tem Coritiba e Palmeiras, jogão de bola hoje, a gente vai ver algumas imagens aí. A equipe do Palmeiras que venceu o primeiro jogo, 2-0, a equipe do Coxa, e hoje no Alto da Glória, não vai ser coisa fácil não, viu? Você vê aí acompanhando o jogo, o último jogo, o Palmeiras acabou vencendo 2-0. Júnior, é um grande teste hoje para a equipe do Coritiba. Será de novo vice outra vez? Olha, sem dúvida, Paulo, vai ser um grande jogo, está em aberto, não tem nada decidido. O Palmeiras ganhou por 2-0, mas o Coritiba fez uma grande partida em Barueri. O Coritiba mereceu realmente um resultado melhor. O Coritiba jogando lá no seu estádio, com certeza vai dar muito mais trabalho ao Palmeiras. A torcida vai apoiar, o Coritiba está entusiasmado. E tem aquele velho negócio, né? O Coritiba e Palmeiras é sempre um jogo cheio de emoções. Eu lembro que o ano passado, na mesma Copa do Brasil, o Coritiba deu 6-0 no Palmeiras lá em Curitiba, perdeu o jogo de volta por 2-0, mas se classificou para a fase seguinte, para a final naquela oportunidade contra o Vasco. Sendo que agora o Coritiba, se conseguir fazer 2-0, leva a partida pelo menos para os pênaltis. Então a partida está em aberto, o Palmeiras não fez uma partida convincente lá em Barueri, que a gente pudesse dizer assim, é favorito, não é. Eu acho que é um jogo que está pareio. O Coritiba entra perdendo por 2-0 nos primeiros 90 minutos de um jogo de 180. Então o Coritiba tem todas as condições de reverter o resultado.
e conseguir ser campeão, né? Ele que foi vice-campeão ano passado. O grande detalhe, Paulo, é a gente observar, como a gente está vendo as imagens, um pênalti ali, você perceber que o pênalti a favor do Palmeiras, nitidamente o braço esquerdo do jogador que sofre o pênalti está agarrando o lateral direito do Coritiba, está puxando o lateral direito e o árbitro só viu quando este puxou de volta. Quer dizer, na hora que o jogador do Palmeiras puxa o jogador do Coritiba, ele não vê. Depois, no segundo tempo, certo? Estou falando isso porque quando os times, teoricamente, grandes do Brasil, porque Palmeiras deve 3 meses de salário, não consegue contratar ninguém, é tido como grande. Então, quando os ditos grandes do país passam um jejum muito grande de título, vamos continuar acompanhando aí as imagens? Algo acontece para que o título venha, né? E a gente observa o seguinte, se era para ter justiça, primeiro o pênalti pró-Palmeiras deveria ter sido marcado falta do atacante do Palmeiras e não pênalti. E no segundo tempo tem um pênalti claro no Tcheco, ele corta com a perna direita por trás da esquerda e toma um rapa do jogador da equipe do Palmeiras, o árbitro tá no lance e ainda ameaça o Tcheco de dar cartão amarelo e não dá o pênalti. Então eu fico triste quando a gente vê no futebol trabalhos como o do Coritiba. Olha a imagem, certo? Bem claro, eu tô falando em cima dela lá. Olha o braço esquerdo ali puxando. Puxou o jogador do ele puxa o jogador do Coritiba e se enrola com ele e se projeta. Aí, na época, eu tava assistindo semana passada, o pessoal, foi pênalti. Não foi. Foi não. Coritiba foi operado no primeiro jogo e torço para que aconteça com o Palmeiras o que aconteceu com o São Paulo. Você vê nitidamente aí, Barão tem razão. Ele acompanha o jogo, olha lá. Ele puxa com o braço esquerdo. E no segundo tempo, há um pênalti, infelizmente a gente não tem essa imagem, mas o pênalti do Tcheco foi claríssimo e o árbitro não deu. 2-1, torcedor, mudaria toda a história do jogo de hoje, mas acredito no melhor trabalho e no melhor conjunto do Coritiba. Acho que o Coritiba tem condições de vencer por isso. Muito bem, portanto aí, a imagem, Barão, a gente até que tem, mas não dá tempo de mostrar, porque nosso horário já foi embora. Mas gente, é interessante. Um abraço, obrigado para você, Baraúna, mais uma vez. Júnior, obrigado também, Odegar Júnior. Logo mais às 8 horas da noite estaremos na Tudo FM 102,5, onde você vai acompanhar também a respeito do Bahia, do Vitória, enfim, e a expectativa do jogo de hoje, Palmeiras e Coritiba, melhor, Coritiba e Palmeiras. Um abraço a todos, vamos ficando por aqui. Sexta-feira estaremos aqui a partir das 5 horas da tarde. Lembrando que às quartas entraremos sempre a partir das 5h45. Um abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau.